Pois é, mais um dia de plenário finalizado, 30 projetos votados em diversas áreas, aspectos, projetos importantes, um do deputado Bruno Engler que retorna agora a famosa geral, né, nos estádios de futebol aqui em Minas Gerais. Tivemos também um projeto até de minha autoria, ainda em primeiro turno, mas que discute a expansão da conectividade, né, telefonia celular para o estádio de Minas Gerais através de uma discussão sobre crédito CMS, que a reforma tributária já disse que nós temos que finalizar até 2033, então é uma boa forma de a gente iniciar, por exemplo, mas a gente está em primeiro turno e aguardar agora a votação deste segundo turno. E, mais uma vez, projeto do Governo do Estado, o GEOSP, com obstrução, obviamente, no plenário, né, de forma legítima por parte da oposição, né, que vem tentando aperfeiçoar, aprimorar os projetos, uma discussão em cima desse projeto. Então, já colocamos ele por algumas vezes no plenário, na pauta, houve obstrução e vamos tentar construir novos acordos para retornar com esse projeto na pauta. Essa semana, início dessa semana, como os mundos já sabem, eu tive, como falei aqui na semana passada em Brasília, fazendo uma visita e uma conversa com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, discutindo sobre o Propag, né, sobre o problema que nós estamos vivendo nesse momento, sobre os prazos do decreto que foi publicado ainda no início desse ano, se eu não me engano, por parte do governo federal com a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Nós temos um problema instalado, né? Ou seja, o BNDES vem a público e diz que só consegue fazer avaliação das empresas daqui a um ano, ou seja, no meio do ano que vem, mais ou menos. Mas, ao mesmo tempo, o decreto que está hoje publicado, ele, de uma certa forma, obriga o governo do Estado a fazer a manifestação e exige, nessa manifestação, essa avaliação até o final desse mês de outubro. Então, nós temos um problema, levei à ministra esse problema. Tivemos aí lá longas horas de reunião, não só com ela, mas depois também com uma parte técnica do Ministério da Fazenda, da Casa Civil também, explicando por parte da Assembleia esse problema. E estou muito confiante com a sensibilidade do governo federal, mais uma vez, com esse tema. Então, não temos ainda nenhuma informação, nenhuma definição sobre isso, mas eu estou muito otimista, esperançoso e aguardando, né, um novo decreto por parte do governo federal para que a gente consiga corrigir de uma certa forma, ou pelo menos deixar mais clara essa discussão dos prazos. É importante lembrar de, como eu falei aqui na última vez, a Assembleia não tem prazo até o 31 de outubro, teria, teoricamente, para as leis autorizativas até o final do ano. Então, como eu sempre falo, vou repetir aqui, a Assembleia nunca perdeu e não perderá nenhum prazo, seja deste ou de qualquer outro tema. Mas especialmente nesse, que é o tema mais importante que nós temos discutindo nesse momento para o Estado de Minas Gerais, eu já deixei claro aqui a seriedade da Assembleia nesse tema, mas também entendendo a urgência e a celeridade, né, obviamente escutando os 77 deputados, escutando a população através das audiências públicas que nós estamos fazendo nesse momento. Se porventura nós não tivermos aqui pelo menos uma orientação, um novo decreto até o início da semana que vem, como eu disse a vocês, na próxima semana, eu conversando com os deputados, essa semana já conversei com mais deputados, além dos líderes também, na próxima semana eu vou construir um organograma, né, um cronograma de votação de todos os projetos que envolvem o Propag, o que não quer dizer que todos vão tramitar, mas nós vamos mostrar um plano de ação da Assembleia na próxima semana sobre esses projetos. Mas eu espero que esse problema do prazo seja resolvido, sob pena de nós termos um problema ainda maior com essa questão da dívida do Estado por conta desses prazos que hoje o decreto traz. Mas houve alguma sinalização de que é possível mudar esse Sim, decreto? Houve uma sinalização, o decreto, obviamente, ele pode ir até o limite da lei, né? Ou seja, dependendo de onde ele for, teria que se alterar a legislação, mas no primeiro momento o governo federal, até onde eu entendi, vai fazer um esforço de fazer algum avanço no decreto. Se porventura for necessário discutir alguma coisa na legislação, aí nós temos que conversar também com o Congresso Nacional, já até conversei com os deputados, agora não é um assunto, nenhuma construção simples do dia para a noite, e nem rápida, diga de passagem, a depender, né? E aí nós ficamos dependendo da pauta do Congresso Nacional, que, diga de passagem, sempre foi muito correto com a gente nesse tema do Propag, e já aproveito para agradecer mais uma vez o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores da República, da mesma forma o governo do Estado e o governo federal, que a quatro mãos sentamos e construímos essa discussão da dívida. Então temos que aguardar. Então, sair de lá, como eu disse, confiante, o governo federal, através da ministra e dos seus técnicos, entenderam o problema, agora temos que aguardar essa resposta.
Dentro desse cronograma, tem prioridades, deputado, que o senhor vê nesses projetos que estão aí para tramitar? Já existem projetos que estão em tramitação, outros que ainda não começaram, uns nós temos que construir ainda se vão começar e de que forma vão começar, porventura ou não, mas isso, como eu disse aqui, né, depois só vou fazer esse cronograma depois de conversar com todos os deputados e, claro, não existe um projeto aqui, ou raros são os projetos que têm unanimidade nessa casa, o que não quer dizer que nós vamos ter unanimidade em qualquer das discussões, mas a gente tem que sentir quais projetos existem, pelo menos uma maioria, né, de intenção dos parlamentares aqui para tramitação ou não. Então, vou aguardar ainda, espero que ainda essa semana, mais tarde, ainda semana que vem, a gente tenha mais informações por parte do governo federal sobre esse decreto, e aí sim, se porventura não tivermos, eu venho mais uma vez aqui conversar com todos vocês e mostrar para o Estado de Minas Gerais um cronograma que a Assembleia vai apresentar sobre o Propag. Até então, o senhor pretende fazer essa votação até o dia 31 de outubro ou não? A Assembleia vai seguir o seu rito próprio? Primeiro, é importante deixar claro que nós não vamos perder prazo. Então, eu estou dizendo isso porque eu não sei se vai ser em outubro, vai ser em novembro ou se vai ser em dezembro, mas que a Assembleia não perderá prazo com a responsabilidade que nós temos aqui. Não existe prazo, então, de outubro para a Assembleia, como eu já disse aqui mais uma vez. O prazo que existe, porventura, se não tiver nenhuma alteração por parte do decreto, e aqui eu tenho que enxergar o que vai, porventura, se teremos decreto e o que terá nesse decreto, nós temos essa responsabilidade de discutir os temas principais até o final deste ano. Então, não tenham dúvida que a Assembleia vai praticar essa questão. Agora, nós temos um problema prático com a questão dos prazos, como eu disse, ou seja, a lei federal e o decreto, eles dizem que até o final de outubro, e respondendo a sua pergunta de onde apareceu esse prazo de outubro, o governo tem que fazer a manifestação de quais ativos ele tem interesse em federalizar. Mas para que ele possa fazer essa manifestação, ele tem que ter 3 documentos, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o ato em si, né, de formalização e avaliação. Só quem pode fazer a avaliação de acordo com o mesmo decreto é o BNDES, que já veio há pouco dizer que só consegue entregar algum tipo de avaliação no meio do ano que vem. Então, isso precisa ser corrigido, sob pena de uma certa forma, o governo não conseguir formalizar essa questão e, de uma certa forma, tudo isso que nós construímos e trabalhamos até aqui, talvez não consigamos dar sequência. E repito aqui, nós estamos falando de uma dívida de 170 bilhões, o regime de geração fiscal já foi provado e comprovado que em todas as circunstâncias o Propag é muito melhor do que ele. Claro que nos primeiros anos nós temos um problema, uma discussão financeira, mas em todos os cenários o Propag é infinitamente melhor do que o regime, porque de um modelo para o outro, 200 bilhões a mais que o Estado gasta, que é o dinheiro das pessoas, do contribuinte, e já se gastou 118 de uma dívida que começou com 14 e hoje ainda a gente deve 170. Então, eu não tenho dúvida que é o tema mais urgente que nós temos de tratar. E, repito, nós vamos tratar com muita seriedade, escutando, ouvindo todos os parlamentares, a população através das audiências públicas. E, repito aqui, não serão, obviamente, todos os projetos que, porventura, vão ser aprovados ou tramitar. Na semana que vem, se não tivermos uma resposta do governo federal sobre essa questão do decreto, nós vamos aqui mostrar o plano de ação da Assembleia sobre todos os projetos que envolvem o Propag. No entendimento do senhor, então, a Assembleia não precisa necessariamente aprovar os projetos de lei que autorizariam, por exemplo, federalização de Copasa e CEMIG, mas o governo poderia oferecer essas empresas até 31 de outubro. E a Assembleia aprova os projetos depois. No entendimento do senhor seria isso? Não, entendimento não. O que está escrito no decreto e na lei. Ou seja, as leis têm de ser aprovadas até a formalização, ou seja, o pedido do governo para adesão ao Propag, que é no final do ano. Então, ou seja, outubro é apenas o prazo de manifestação do governo do Estado. Nós, por exemplo, é importante que a gente traga isso aqui a público também. Nós já aprovamos há mais de um mês, por exemplo, os projetos que autorizam a federalização da Codemig e da Codenge. Já houve algum avanço nesse sentido? Já tem alguma manifestação do governo do Estado sobre isso para o governo federal? Eu estou falando porque realmente eu não sei te responder, talvez sim, talvez não. Mas já tem mais de um mês que nós fizemos, por exemplo, a autorização para que o governo discuta sobre a Codemig, que na minha avaliação é o ativo mais valioso que Minas Gerais tem para discutir sobre a dívida. Então, eu acho que essa é uma discussão que, repito, não precisamos correr aqui e fazer nada atabalhoado como nunca fizemos. Nós temos que ter tranquilidade, seriedade, mas entendendo que esse é
um tema importante, por isso que nós temos que ouvir todo mundo para tentar construir a melhor solução para Minas Gerais. Porque quando a gente fala de empresas, quando a gente fala da dívida, a gente está falando dos 21 milhões de mineiros e essa é a responsabilidade que eu, como presidente da casa, obviamente, mas ao lado de todos os 76 outros deputados, temos de ter. Presidente, o vice-governador esteve na casa, né, até pedindo aceleração das votações, justificando que a CEMIG e a Copasa seriam um dos ativos mais importantes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu já falei isso na última semana, repito, ou seja, eu não tenho que acelerar porque nós estamos dentro do prazo e com folga, inclusive. Nós temos que ter a tranquilidade, ou seja, nós temos que ter a tranquilidade e a responsabilidade de entender que nós estamos falando sobre empresas de Minas Gerais, dos 21 milhões de mineiros, então nós temos que ter a responsabilidade de caminhar na hora certa, da forma certa e ouvindo, né, todo mundo aqui dentro da casa para discutir. Talvez, de fato, são duas empresas muito importantes, mas a mais valiosa, na minha opinião, na minha avaliação, o ativo mais importante já foi entregue, que foi a Codemig, inclusive, autorizando a federalização. Então, o curso segue de forma normal, mas, repito, é importante demais nós termos uma manifestação do governo federal sobre essa questão do novo decreto ou não, para que a gente consiga planejar os nossos trabalhos daqui para frente sobre os projetos que envolvem o Propag. Presidente, semana passada o senhor criticou que seria uma falta de diálogo entre o governo do Estado e o governo federal. O governo do Estado te procurou para articular junto essa questão, depois dessa crítica? Eu estou fazendo meu dever de casa, ou seja, independente de governo do Estado e governo federal, eu estou fazendo a minha obrigação, né, que é tentar construir os temas e resolver os problemas de Minas Gerais, e esse, repito, é o tema mais importante. Eu acho que cada um cuida da sua vida, né, ou seja, o governo federal tem as suas pautas prioritárias, o governo do Estado tem as suas próprias prioritárias, cada um porventura pode estar ou não pensando em eleições ou políticas, a Assembleia continua trabalhando da mesma forma, com foco nos problemas das pessoas, e eu não tenho dúvidas que quanto menos juros nós diminuirmos dessa dívida, significa mais investimento em saúde, educação, infraestrutura, segurança, e nós sabemos que o Estado precisa ainda de muito investimento nessas áreas. Mas o Estado te procurou depois dessas falas? Eu tive ontem, rapidamente, com o vice-governador Matheus Simões, num evento que eu tive do TRF6, conversamos rapidamente sobre isso, até marcamos de encontrar depois para falar um pouco mais sobre esse tema, mas, repito aqui, independente das pautas do governo federal e do governo do Estado, vamos continuar trabalhando e perseguindo o que a gente acha que é o correto para o Estado.